Então, boa noite a mais uma aula, tá? Como na quinta-feira nós não vamos ter aula, o assunto que eu iria passar na quinta eu vou passar hoje, tá? E lembrando, no ambiente tem 3 listas de exercícios. Contando como uma primeira avaliação, as 5 primeiras questões do ambiente, tá? Vocês têm que resolver e mandar. Ela vai contar como uma primeira avaliação. São 3 listas, uma de porcentagem, uma de regra de 3 simples e uma regra de 3 composta. Então, das 3 listas, as 5 primeiras questões vocês têm que mandar, porque vai contar como uma primeira avaliação. Tá? Estamos só terminando de ajeitar ali para a gente dar início à nossa aula. Tá aí, nossa primeira questão de hoje. Copiem para nós fazermos ela. Tá? Aí é um problema bem simples, tá? Bem simples, não vai ter muito dificuldade. Gente, olha só, então hoje nós vamos aprender a trabalhar problemas de primeiro grau. Obviamente que para eu trabalhar um problema de primeiro grau, eu preciso saber resolver uma equação de primeiro grau com fração e uma equação de primeiro grau sem fração. Vamos começar pela mais simples de todas. Vamos dizer aí uma equação de primeiro grau sem fração. Tá? Nós temos aí, então, 5 parênteses, x mais 3, menos 2 parênteses, x menos 1 parênteses, igual a 20. Resolvendo essa equação, bem simples, como é que nós vamos ficar com ela? Aqui. 5x mais 3 menos 2, x menos 1, igual a 20. Esse número que está fora do parênteses, ele multiplica quem está dentro do parênteses. Tá? Aqui vai ter que tomar cuidado com o jogo de sinal. Lembre-se que eu já comentei a questão da multiplicação, é muito importante. Então, está aqui, ó, 5 vezes x, 5x. 5 vezes 3, 15. A mesma coisa aqui, ó. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Menos com menos, mais. Igual a 20. O que nós vamos fazer agora? Os termos semelhantes, eles são somados ou subtraídos, certo? Ou seja, quem é semelhante? 5x e 2x. 5x menos 2x, eu vou ter 3x. E 15 mais 2 vai dar 17. Mais ou menos lá, acho que quarta, quinta série, e sexta série, mais propriamente dito, aprendemos a resolver uma equação. Tá? E nem se fala ainda em equação de primeiro grau e equação de segundo grau, só se fala em equação. Embora essa seja uma equação de primeiro grau por causa do grau do x, x1. O que se aprende? Que a igualdade, antes da igualdade, fica variável. E depois da igualdade, vai os números sozinhos. Tá? Lembrando só o seguinte, gente, que a variável ela tem que ficar ou antes ou depois da igualdade, não importa, só que ela tem que ficar sozinha. Se aqui eu já tenho isso aqui, tá? Ele vai ficar desse lado. Mas se por um acaso eu tivesse isso aqui, ó, 20 igual a 15 mais 3x, eu não tenho necessidade de passar o 3x para cá, não. Tá? Ah, mas, professor, a variável não tem que ficar antes da igualdade? Não. A variável tem que ficar de qualquer lado da igualdade só
Então, se eu for resolver, eu passo 15 para cá, ó. Na verdade, lá é 17, né? Deixa eu só confirmar. É 17. Ó, vai ficar 20 menos 17 igual a 3x. 20 menos 17 dá quanto? Quanto? 3. 3 igual a 3x. Aí, 3 dividido por 3 igual a x. 1 é igual a x. Pronto. Eu não preciso trazer ele para cá, a minha variável. Tá? Porque, às vezes, quando a gente leva a variável para o primeiro membro, que se ensina muito isso, a variável tem que estar no primeiro membro, a variável tem que estar no primeiro membro. O aluno, quando traz, ele esquece de mudar o sinal. Acaba errando nisso. Tá? Então, aqui nós vamos fazer isso. Ó. 3x igual a 20 menos 17. 3x igual a 3. X é igual a 3 dividido por 3. X vai dar 1. Ok? Resolução de uma equação de primeiro grau. Vamos dizer aí de um modo mais simples. Tá? Copiem. Regra de 3? Como assim? Não, ele está passando dividindo. O que tu está falando é que seria o lance de multiplicar cruzado. É a mesma coisa. Que eu pego ele, que ele está multiplicando aqui, né? Ele vai passar dividindo, é isso aí. Tá? Copiem. Nesse problema, se tiver um pouquinho pequeno, acho que estão vendo, né? Nós temos fração no meio. E eu já falei dentro dos nossos assuntos, né? Eu não estou procurando, por exemplo, se o curso fosse um pouco mais longo, dá de eu ter uma aula só sobre fração, mas não tem como. Então, vocês lembram que eu já falei sobre simplificação de fração nas aulas? Falamos sobre divisão de fração nas aulas, que conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Agora, já que eu vou trabalhar com fração, eu vou precisar falar sobre soma de fração, subtração de fração e multiplicação de fração. E dentro de fração, algo muito importante, que é o MMC. Tá? Precisamos de tudo isso para resolver uma equação de primeiro grau com fração e depois esses raciocínios levar para o problema, que o que cai no vestibular, desculpa. Professor, tem como voltar para a primeira questão que os alunos de Mucajaí não terminaram de copiar? Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, enquanto eles terminam de copiar, para se resolver um problema de primeiro grau, eu preciso ter, geralmente, conhecimento de fração, como eu estava comentando. Saber multiplicar, saber dividir, saber simplificar, saber tirar o MMC, tá? Algumas vezes tirar MDC, que é um pouquinho mais complicado. Analisando o concurso público, se você pegar um concurso de nível fundamental, o que pode mais cair é uma equação desse tipo ou do tipo que eu vou passar lá depois. Concurso de nível médio, já pode cair a equação propriamente dita, mas a tendência é cair mais um problema, que você vai ter que montar a equação para depois resolver a equação. Essa é a tendência de um concurso de nível médio. Tá? É você ter que montar o problema para depois resolver a equação. Tá? Vamos lá, é aquela cara aí que está copiando, né? Veio, aquela cara aí se deu para a gente... O Cajaí ou o cara aí? Não lembro agora. O cara aí, né? Aquela cara aí. Pois é, semana passada eu acho que a da Majari que estava com problema de energia sério. Lá, parece que ficou um tempão. Bom fim, eu quero até agradecer que eu tive um problema em fevereiro com... Deixa eu abrir uma página aqui para falar de fração. Tive um problema com o meu carro, quebrou a correia, e aí
Tem aqueles pessoal que fica lá no Bonfim, bem na rotatória, nos vendendo melancia e tal. Me ajudaram muito, muito mesmo. Se não fosse eles, eu não teria conseguido voltar. Então, galerinha, fração, né? O que nós temos que saber de fração? Por exemplo, a soma. O que eu falo para soma vai servir também para subtração, tá? Vou botar soma barra subtração. Por exemplo, se eu tiver 2/3 mais 4/3, quanto é que vai dar isso? Em cima, numa fração, nós temos o chamado numerador. Embaixo, nós temos o chamado denominador. Não é isso? Numerador e denominador. Como o denominador é igual, eu vou repetir ele. Eu não preciso tirar MMC. Eu repito o denominador e somo os numeradores. 6/3, que vai dar 2. Nem sempre dá uma divisão exata, tá? Poderia ficar não exata. Se eu tiver também uma subtração, 1/6 menos 5/6, quanto é que vai dar isso? 1/6 menos 5/6. Vou conservar. 1 menos 5 menos 4. Cuidado com isso. Nós somos acostumados a deixar o sinal positivo às vezes. Eu pego 1 menos 5, é mais fácil fazer 5 menos 1. E colocar 4. Não, é 1 menos 5. Lembrando lá das regras de subtrai e bota o sinal do maior. Está aqui. Então, vai ficar menos 4/6. Já falei e vou repetir. Uma fração, quando for possível, eu tenho que simplificar. Que é o caso. 4/6 eu posso simplificar e vai dar quanto, gente? Menos 2/3. Sempre se acostumar a falar o sinal, porque você, quando fala, você escreve o sinal. Se você falar 2/3, a sua tendência é escrever 2/3. Tá? E se lá na resposta está lá, menos 2/3 e 2/3. Você fez lá, tal, só que você falou 2/3. Se você falou 2/3, você pode marcar 2/3 na prova. Então, você tem que se acostumar a falar o sinal, menos 2/3. Então, quando nós temos denominadores iguais, não há grande dificuldade. Eu conservo, somo ou subtraio. Tá? Posso virar a página? Agora, 1/2 mais 2/3. Os denominadores são diferentes. Quando os denominadores forem diferentes, nós temos que tirar o MMC entre 2 e 3. Para quem não lembra que é MMC, eu vou fazer aqui, ó. MMC. Entre 2 e 3. Eu boto aquela barrinha aqui, ó. Aí divido por 2. 2 por 2, 1. O 3 não dá, então eu repito. 3 por 3, 1. O MMC entre 2 e 3 é 6. Quando você até craque, o MMC entre dois números, em que eles não são múltiplos um do outro, é o produto entre eles, está vendo? Ó? 2 e 3. Um não é múltiplo do outro. Por exemplo, o MMC entre 3 e 5, quanto seria? Entre 3 e 5, quanto seria? 15. Por quê? Porque um não é múltiplo do outro. Então, é 3 vezes 5, 15. Tá? Agora, como é que eu vou resolver, então? 6, que é o meu MMC, divide, lembra? E depois multiplica. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. Mesma coisa aqui, hein? 6 dividido por 3,
2 vezes 2, 4. Eu vou somar. 3 mais 4, 7. 7 sextos. Tá? Então, trabalhamos aí exemplos de frações de soma, subtração, soma e subtração com denominadores iguais. Fiz aqui uma soma de denominadores diferentes, no qual nós temos que tirar o MMC. Tá? Copiem para nós podermos ir agora lá na nossa equação, para depois ir problema. Observe que eu ainda não falei agora de multiplicação, né? Ainda não falei, ainda vou falar sobre multiplicação de fração. Nós vamos falar ainda, tá? Isso. Sempre que você tiver dois números onde eles não são múltiplos entre si, o MMC é o múltiplo entre eles, é a multiplicação entre eles. Mas eu não gosto muito assim de seguir essa regra, porque às vezes, se tiver 3 números, aí você tem que saber fazer. Se tiver 4 números, tem que saber fazer, tá? Então, eu falo essa dicasinha, mas eu gosto mais que aprenda aquele lá, porque ele vai ser usado em qualquer situação. Copia aí para a gente ir lá no problema agora. Aí. 1 mais 1/2 mais x mais 3/8 mais 7 sextos. Observe então que a primeira coisa que você vai fazer nesse problema é tirar o MMC entre 2, 8 e 6. É a primeira coisa que você vai fazer, é tirar o MMC. Então, aqui, como é que você vai fazer? Você vai botar lá 2, 8 e 6. Faça isso aqui. Isso significa fatorar ou decompor na matemática. Nós temos aqui, ó, 2 dividido por 2, 1. Esse é o MMC. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Tem algum número que ainda dá por 2 aqui? Tem o 4. Então, posso continuar colocando por 2. 1 eu repito. 4 por 2, 2. Se o 3 não dá por 2, eu repito ele. Ainda tem o número que dá por 2, que é o próprio 2. Aqui, ó. 1. Aí, 2 por 2, 1. E 3 não dá por 2, eu vou repetir. Como não tem mais nenhum número par que eu posso botar por 2, então eu vou colocar por 3. Né? 1 por 1, eu vou repetir, e aqui 3 por 3 vai dar 1. Então, meu MMC, ele é 2 ao cubo vezes 3. 2 ao cubo sabemos que é 8. 8 vezes 3 é 24. Está aí o MMC. O que você vai fazer agora? Você vai fazer o processo que a gente colocou lá naquela fração de denominadores diferentes. Você vai pegar e vai botar o MMC. 24 e 24. O que você vai fazer? Dividir e multiplicar. Embaixo desse 1 tem o próprio número 1. Embaixo de qualquer número tem o número 1. Então, quando eu dividir 24 por 1, dá 24. Vezes 1, obviamente que vai dar 24. Mais 24 dividido por 2 vai dar 2. Vezes 1 que está em cima, 2. Mais 24 dividido por 1. Não esqueçam, tá, gente? Ó, embaixo desse x aqui, ó, tem o número 1. E aqui também, ó, tem o número 1.
24 dividido por 1, 24. Vezes x vai dar 24x. Depois da igualdade, 24 dividido por 8 vai dar 3. Vezes 3 que está em cima, 9. 24 dividido por 6 vai dar quanto? 4. Vezes 7, 28. O que eu devo fazer com o meu MMC agora? Ele vai ser eliminado. Eu posso cancelar o meu MMC, tá? Aqui. E agora eu estou assim, ó, 24. Professor, Oi. A Marjorie está perguntando aqui, quando o 24 dividindo por 2 e 12? 12, que faltou aqui um. É 12, bem aqui. Então, vai ficar 24 mais 12 mais 24x igual a 9 mais 28. É só resolver agora essa equação, como foi resolvida aquela primeira equação, e vocês vão encontrar a resposta. Vamos ver quanto é que vai dar? Calculem. Então, sempre nós eliminamos o MMC. Agora, cuidado, tá, gente? Eu só elimino o MMC numa equação. Se for uma expressão numérica, como foi o exemplo lá das somas, não se elimina MMC, como eu não eliminei. Quando ficou lá 4/6, você observa que eu não eliminei MMC. Por quê? Porque não era uma equação. Então, se for uma expressão numérica, se precisar tirar MMC, ele não é eliminado. MMC só é eliminado quando for uma equação. E aí, quanto é que vai dar a resposta? A resposta vai dar 1 sobre 24. Vamos confirmar. 24 mais 12 vai dar quanto? 36. Mais 24x igual 9 mais 28. Quanto é que dá? 37. 24x igual a 37 menos 36. 24x é igual a 1. X é igual, passa o 24 que está multiplicando, dividido. X é igual a 1 sobre 24. Copiei. Professor, Cantar está querendo que o senhor responda a questão do funcionário. Para resolver ela, a pessoa passar por tudo isso, tá? Não teria como resolvê-la direto sem passar por essas explicações, tá? Nessa questão, vocês vão ter que montar ainda a equação, tá? Um funcionário teve seu salário reajustado em 6/10 e passou a ganhar 860. Qual o seu salário antes do aumento? Pense um pouquinho, tentem montar a equação. Vamos lá? Então, olha só. Como é que eu vou montar uma equação? Aquilo que eu estou procurando é meu x, é minha variável. Então, quanto era o salário? X. Meu salário é x, eu não sei quanto era antes o salário do funcionário. Quanto foi que ele teve de aumento? 6/10. 6/10 de quanto? Do salário dele. E quanto era o salário dele? X. Então, 6/10 de x. Então, quando, acompanhe o raciocínio, quando eu pego o meu salário, que era x, mais o aumento que eu tenho, 6/10 de x. Então, x mais 6/10 de x. Quanto é que eu passo a ganhar? 860. Então, você monta a equação com o que está lhe trazendo. Se eu não sei quanto era o salário, a variável, era x. Então, quanto é que o funcionário ganhava? O funcionário ganhava x. Quanto foi que ele aumentou?
Ele aumentou 6/10 do salário. E quanto é o salário? X. Ele aumentou 6/10 de X. Quando ele pega o salário com que aumentou 6/10 de X, ele passa a ganhar 860. Foi montada a equação. E agora é resolver a equação. Essa eu montei a equação, eu quero que vocês terminem, que eu vou terminar. A próxima vocês vão tentar montar a equação, tá? Essa eu só quero que vocês terminem agora. E pensem bem, né? Quanto é que ganhava? Ele ganhava X. Quanto foi que ele aumentou? Ele aumentou 6/10, 6/10 do salário. Mas eu não sei quanto é o salário, então 6/10 de X. Passou a ganhar, então é a igualdade. Passou a ganhar 860. Agora é eu resolver essa equação e tentar me dizer a resposta. Vamos ver quanto é que vai dar, me digam aí. Qual município está dizendo? Caraí, Bonfim, Amajari e Cantá. Está dizendo que é a letra A. E aí, vocês concordam que é a letra A? Outros municípios, nossos amigos presentes? Quando eu tenho só um denominador, tá, gente? Eu não preciso tirar diretamente aquele lance do MMC, fazer dividir e multiplicar. Eu posso fazer um pouquinho direto. Eu faço assim, ó. Esse 10 multiplica o X, esse 10 multiplica o 860. É a mesma coisa que MMC, só que eu ando mais rápido. Então, posso fazer assim. Isso eu só posso fazer quando eu tiver somente um denominador. Então, eu faço isso aqui, ó. 10 vezes X, 10x. Repito esse 6x. E 10 vezes 860 vai dar 8.600. Vou somar os dois, 10x mais 6x, que vai dar 16x, igual a 8.600. X é igual a 8.600, dividido por 16. Que se você dividir, você vai encontrar como letra A resposta. Tá? Copiem que agora eu vou colocar onde vocês vão tentar montar a equação e resolver ela toda, tá? Seguindo todos os raciocínios que a gente fez até o momento. Lembrando que as 5 primeiras questões da lista que está lá, porcentagem, tirei até juros simples e juros compostos. Né? Porcentagem, regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá? É para fazer e enviar para o ambiente contando como avaliação. Nosso amigo, tu é lá do Bonfim, é? Tu é do Bonfim? Qual é o teu nome? O Sandro está aqui, que é do Bonfim, e me pediu, e já está no nosso programa também, que às vezes dentro de regra de 3, ou dentro de qualquer problema de matemática, inclusive um problema desse, pode aparecer as transformações. Uma eu já falei, horas, minutos e segundos. Nós já falamos do problema. Mas às vezes pode aparecer litros. Como é que eu transformo litros para mililitros? Pode aparecer metros. Como é que eu transformo metros para quilômetros, quilômetros para metro? Tá? Isso aí também a gente vai trabalhar. Vou procurar trazer uma questão que envolva esse tipo de problema para a gente trabalhar na aula, especificamente. Gasto 2/5 do meu salário com aluguel de casa e 1/2 dele com outras despesas, permanecendo ainda com R$200. Qual é o meu salário? Tá? Lembrando, se eu não sei meu salário é X. Ó, acharam letra A. Já me acharam letra A como resposta. Alguém mais? Preste atenção, vou dar a dica para quem não conseguiu montar. 2/5 de quanto? 2/5 do salário, então 2/5 de X. Mais 1/2 do salário.
Então, 1 meio de x. E ainda sobra no bolso R$ 200. Ao lado desses R$ 200, você não coloca nada. Por quê? Porque ele é uma parte inteira, já específica. Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual ao salário, que é x. Então, dois quintos de x mais 1 meio de x. Por que 2 quintos de x? Porque ele gasta 2 quintos do salário com aluguel. E eu não sei quanto é o salário. Então, o salário eu vou chamar de x. Depois, eu gasto metade do salário com outras despesas. Ainda sobra R$ 200. Então, mais 200. Se eu pego 2 quintos do salário, metade do salário, mais 200, isso é meu salário. Eu igualo a quanto? Igualo a x. E agora eu vou resolver essa equação. Aqui eu vou ter que tirar MMC, fazer o lance de dividir e multiplicar. Tá? Se você lembrar, MMC entre 5 e 2, como um não é múltiplo do outro, o MMC é 10, que seria 5 vezes 2. Tá? Vamos ver, confirme para mim se dá a letra A. Vamos conferir. Então, o MC entre 5 e 2 é 10. 10 dividido por 5, 2 vezes 2x vai dar 4x. Mais 10 dividido por 2, 5 vezes 5, 5x. Mais, lembrando que aqui tem 1, ó, não esqueçam. 10 por 1, 10 vezes 200, 2.000. A mesma coisa, ó, tem 1. 10 por 1, 10 vezes x, 10x. Você vai cortar. 4x mais 5x vai dar 9x. Mais 2.000 igual a 10x. Vocês lembram aquilo que eu falei? Eu não preciso trazer a minha variável para antes da igualdade. Porque se eu pegar e trouxer o 10x para cá, ele tem que vir menos 10x. Pode trazer, só que não esquecer que depois eu tenho que tirar por menos 1. Pode trazer, tá? Só que se eu perceber, se eu levar o 9x para lá, eu já esqueço esse lance de multiplicar por menos 1, porque às vezes o menos 1 numa prova pode complicar, né? Então, vai ficar 2.000 igual a 10x menos 9x. 10x menos 9x, x. 2.000 é igual a x. Letra A. Ok? Copinha a resolução para a gente passar para outro. Essa é um pouquinho mais complicada, tá, gente? Por que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com ela? Porque quando fala 2/5 do que lhe sobra. E eu já trabalhei aqui numa aula de regra de 3, o que sobra, o que resta. Tá? Mas vou trabalhar de novo. O objetivo é justamente trabalhar mais uma vez essa questão do que sobra, do que resta. Eu já usei uma parte e quanto me sobra. Tá? Copinho para a gente fazer. Pergunto. Se eu gastei metade do salário, quanto é que eu fico com o salário? Quanto é que me resta? Metade. Se eu gastei 1/3 do meu salário, quanto é que me resta? Quanto é que me sobra? 2/3 do salário. Não sei se vocês lembram. Eu sempre vejo, gente, a diferença do denominador e numerador. Por exemplo, 1 meio, qual é a diferença? 1. Então, 1 meio. 2/3. Quanto é que falta? 1/3. Porque a diferença de 2 para 3 é 1. O denominador sempre vai ficar. Se eu gastei 3/5 de alguma coisa, do salário, quanto é que me sobra? Quanto? 2/5. Então,
abrindo aqui uma paginazinha, sempre que eu quero saber o que resta, vamos botar assim, né? O que resta, o que sobra, tá? Eu posso fazer de duas maneiras isso. Como eu não sei quanto é tal quantia, tal valor, eu chamo de 1, certo? Eu pego 1 menos a fração. Vou botar assim, fração usada. Então, 1 menos 2/3. Quanto é que vai dar? 3 vezes 1, 3. Menos 2, 1. 1/3. Mas se eu não quiser fazer assim, eu posso fazer assim, ó. 2 para 3, qual é a diferença? 1. Então, quanto sobra? 1/3. Fica mais rápido. Se não, eu posso fazer assim. Aquilo que eu falei. Se eu já gastei 5/3, quanto é... 5/3 não, tem que ser ao contrário. Senão eu não posso ter o denominador menor que o numerador. Se eu gastei 3/5, quanto é que falta? Quanto é que sobra? 2/5. Se eu gastei 3/5, sobra 2/5. Por quê? A diferença de 3 para 5 é 2. Anotem isso, porque isso aparece muito em provas quando é problemas. Tá? Observa que isso apareceu numa questão de regra de 3. Agora está aparecendo aqui. Isso não vai aparecer lá em porcentagem, juros simples, juros compostos. Realmente não apareceria. Mas em regra de 3 aparece. E em problemas de primeiro grau também aparece. Tá? Então, você pode fazer assim, ou você pode fazer só o raciocínio. A diferença. O denominador sempre permanece. Por quê? Porque ele é a parte inteira. Tá? Ele é a parte inteira. Acho que já, né? Vamos voltar ao problema. Então, tá lá. João gasta 1/3 do salário. Então, 1/3 de X. Ok? 1/3 de X, está aqui. Depois, ele gasta 2/5 do que sobra. Não é 2/5 do salário. Se você botar 2/5 de X, você vai errar. Então, você vai lá no canto da prova, ou então faz mentalmente mesmo, não tem problema, mas vou botar aqui. Quanto sobra? Se eu gastei 1/3, tá aqui, gastei 1/3. Quanto vai sobrar? 2/3. Tá aqui, o que sobra é isso. 2/3. Então, ele gastou 2/5 do que sobra. Então, ele gastou 2/5 de 2/3. Tá? Não. Diminuir? Gastou 2/5 de 2/3. É multiplicar. Porque aqui, gente, ó, na multiplicação, ó, 1/3 de quanto? 1/3 de X. Quando ele gastou aqui 1/3 de X, o que sobrou? 2/3 de X. Então, quanto que ele gastou? Ele gastou 2/5 de 2/3. 2/3 de quanto? Do salário. 2/3 de X. Essa é mais difícil, né? Porque é justamente a distância do sobra. Certo? Mais quanto? 450. Geralmente vai ter uma parte inteira nesse tipo de problema. Tá? Então, mais 450. Isso é igual a quanto? X, que é o salário a ser procurado. O que você tem que fazer antes de tirar a MMC nesse problema? Isso, eu tenho que fazer uma multiplicação. Aqui, multiplicação, posso explicar aqui mesmo, não preciso abrir uma paginazinha. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. Então, essa fração aqui, ela vai se tornar 4/15. Tá? Então, vai ficar assim nossa fração. 1/3 de X mais 4/15 mais 450 igual a X.
Resolvam e me digam. Dica rápida de MMC de dois números. Quando um for múltiplo do outro, o maior é o MMC. 15 não é múltiplo de 3? Então, pode ser que 15 é meu MMC. Posso fazer daquele método lá, 3 e 15, botar barra. Ou então lembrar disso. Por exemplo, qual o MMC entre 3 e 12? Vai ser 12. Por quê? Porque 12 é múltiplo de 3. Tá? Ok? Terminem para mim. Aqui, né? Aqui, faltou o x. Isso. Obrigado. 4 15avos de x. A resposta que eu encontrei também foi 1125, tá? Eu vou conferir no meu original depois, se na hora de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, faltou a letra E, tá? Que o raciocínio está todo perfeito. A resposta dela dá 1125, a resposta final. 1/3 do salário com aluguel do apartamento onde mora e 2/5 do que lhe sobra em alimentação, ficando com 450. Vou fazer aqui para a gente confirmar. Onde mora. E 2/5 do que lhe sobra em alimentação, ficando com os demais. Portanto, o salário de João é. Então, vamos lá. Nós estamos assim, né? 1/3 de x mais 2/5 de 2/3 de x mais 450 igual a x. 1/3 de x mais 4x, 5 vezes 3, 15, mais 450 igual a x. Meu MMC vai ser 15. 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, 5. Não é isso? Vezes 1, 5x. 15 dividido por 15 vai dar 1 vezes 4, 4x. 15 dividido por 1 dá 15. 15 vezes 450, quanto é que dá isso? 15 vezes 450. Dá 6.750. 6.750. E aqui eu também vou ter 15 por 1, 15 vezes x, 15x. 5x mais 4x, eu vou ter 9x. Posso eliminar meu MC, lembram? Mais 6.750 igual a 15x. Vou passar o 9 subtraindo. Aí nós vamos ficar com 6.750. 15 menos 9 vai dar quanto? 15x menos 9x. 6.750 igual a quanto? 6x. X igual a 6.750 dividido por 6. X vai dar 1.125. Copiem. Gente, realmente, faltou a letra E, que é 1.125. Tá? Ok. Hã? Aquela cara aí faltou. Não, mas ele falou. Hã? É verdade. Tá? Tá aqui, gente. Depois. Então, faltou a letra E na questão. Certo? 1.125. Então, essa questão é uma questão que eu particularmente considero uma questão de nível difícil. O porquê do lance do que sobra. Tá? Ok. Posso? Um assunto que não tem a ver agora com equação,
Uma questão que não tem a ver com a equação. Mas tem a ver com algo que nós estudamos hoje. Tá? Copiem para nós fazermos essa questão. Ela não é de equação. Não é de equação. Nós não vamos montar a equação. Só que ela está dentro de um tópico que nós vimos hoje. No ponto de ônibus, passa ônibus do bairro X de 15 em 15 minutos. E o ônibus para o bairro Y de 25 em 25 minutos. Se os dois passaram juntos às 8 horas e 30 minutos, a que horas vão passar juntos novamente? Se alguém tiver provas de concursos que foram aqui do estado, de questões, eu não tenho, infelizmente, até tentei achar, mas não consegui, pode mandar para eu resolver, tá? Por exemplo, teve concurso da PM, teve concurso dos bombeiros, não foi? Os últimos que eu lembro, também não lembro mais de outros assim, tá? Mas o que tiver de concurso, de municípios também, por exemplo, teve algum concurso em algum município aí e tem prova, bate uma foto sim e manda no WhatsApp para mim, que aí eu copio, coloco e resolvo aqui. Vejo se está dentro do nosso programa e resolvo. Porque se a gente começar a resolver questões mais que caíram no nosso estado, dentro do nosso programa, é melhor para a gente. Tá? Uma instituição que faz muito é a Juri, né, da Universidade Federal. Elas que fazem muito. Tem a UER também. A UER, eu entrei até no site da UER, mas não consegui pegar nenhuma prova para resolver alguma questão. Então, se alguém tem provas anteriores que foram feitas pela UER, que eu acho que foi concurso dos bombeiros e polícia militar, manda para mim para eu resolver. Dica. Quando vocês encontrarem um problema, tá, que fala assim, de tanto em tanto tempo, e esse tempo pode ser horas, pode ser minutos, pode ser dia, pode ser mês, pode ser anos, pode ser qualquer unidade de tempo, tá? E que dá a ideia de se encontrar, porque quando ele fala aqui, ó, vão passar juntos novamente, eles vão se encontrar. Por exemplo, um pai tem 3 filhos. Um visita de 3 em 3 dias, o outro de 4 em 4 dias, e o terceiro filho de 5 em 5 dias. De quantos em quantos dias os 3 visitam o pai juntos? Outra, uma eleição para um determinado cargo de uma empresa ocorre de 2 em 2 meses, a outra de 4 em 4 meses. Em quantos meses elas vão se encontrar, vão ocorrer juntas? Tá? Quando acontecer isso, então, que tiver esse período de tempo repetitivo, que pode ser dias, meses, anos, segundos. Por exemplo, 2 torneiras vazando, pingando água. Uma pinga água de 2 em 2 segundos, a outra pinga água de 3 em 3 segundos. Em quantos segundos as duas pingam água juntas? Tá? Vocês vão tirar o MMC. Quando acontecer isso, de perguntar juntos, de se encontrar ao mesmo tempo, vocês vão tirar o MMC. Então, o que vocês vão fazer nessa questão? Por isso que eu ensinei MMC lá atrás. Vocês vão tirar o MMC entre 15 e 25. Tirem para mim o MMC entre 15 e 25. Daquela maneira lá, tá? De fatorar com a barrinha. Não tem como eu fazer aquelas nossas regrinhas aí, tá? Quanto deu o MMC? Municípios, quanto deu o MMC? É só vocês fazerem daquela maneira. 15,25, coloca a barrinha. Esse MMC você não vai começar por 2, porque não tem números par. Você tem que começar por 3. Professor, Majari disse que é 75 e Caracaraí também. O MMC entre 15 e 25 é 75. Então está aqui. 15 e 25. Não começo por 2 porque não tem número par, então eu começo por 3. 5, 25 eu vou repetir. Por 5 agora, que aqui dá 1. Por 5 dá 1. Que se eu multiplicar 3 vezes 5 ao quadrado, depois vocês vão entender por que eu estou botando isso aqui. Porque também, em próxima aula, nós vamos falar sobre MDC.
3 vezes 25 vai dar 75. Beleza, vocês acharam. O MMC é 75. Isso significa que de 75 em 75 minutos, os ônibus passam juntos nessa parada. Então, se o ônibus passaram juntos às 8h30, qual vai ser a hora que eles vão se encontrar de novo? Aí eu tenho que saber que 75 minutos corresponde a 1h15 minutos, não é isso? Então, 1h15 minutos. Se ele passou às 8h30, 9h30, 9h45. Pô, de 15 em 15 minutos e 25 em 25 minutos. Bom, eu lembro quando eu ia de ônibus para a faculdade, eu falei, mãe, compra uma bicicleta que vai mais rápido, ó. Do que ficar esperando. Saí da faculdade uma vez, 12 horas para voltar para casa de ônibus. Cheguei em casa 2 da tarde. E a outra aula já era 2 da tarde. Resultado, perdi a aula. A gente compra uma bicicleta que vai mais rápido. Mãe às vezes não acredita no filho, né? Uma vez eu indo para a faculdade, levei uma pedrada. Mas uma pedrada das pessoas que estão limpando. Hoje tem mais uma proteção das pessoas que limpam a grama na rua, né? Que hoje é um barbante e eles botam uma tela para proteger. Mas antes era uma lâmina. Aí, resultado, veio uma pedra bem na cabeça. Tá, o mel desceu. Quando eu cheguei em casa, a mãe perguntou se eu estava brigando na rua. Tu vai para a faculdade, vai brigar? Deixa eu explicar para ela que aconteceu isso. Aqui está muito pequenininho, não dá de copiar. Aí. 3 torneiras estão com vazamento. Da primeira caiu uma gota de 4 em 4 minutos. Da segunda, de 6 em 6 minutos. E da terceira, 10 em 10 minutos. Exatamente às 2 horas cai uma gota em cada torneira. A próxima gota irão pigar juntas, será as... Mesmo raciocínio. Tire o MC entre 4, 6 e 10. É o total de tempo. E aí é só somar. Na outra aula eu vou trazer que é até da nossa Universidade Federal, que caiu no vestibular sobre isso. Só que para acertar esse problema que eu vou trazer na próxima aula, além de você ter esse conhecimento, tá? Você tem que dar conhecer de meses. Ou seja, existem meses que têm 30 dias e existem meses que têm 31 dias. Aí se alguém fala, mas você não falou que eu não considero meses de 30 dias? Nós não estamos falando mais de matemática financeira. Então vamos supor assim, uma certa data, é isso mesmo, um filho visita um pai de 4 em 4 dias, outro de 10 em 10 dias, outro de 15 em 15 dias. Em quanto tempo eles vão visitar o pai ao mesmo tempo? Então, vamos supor que eles visitaram o pai no dia 31 de janeiro juntos. E depois de 80 dias, eles vão visitar o pai juntos. Aí eu tenho que lembrar que existe meses, em fevereiro, ainda complica, né? Se for 31, ainda complica, que é o fevereiro. Vamos botar de março. Aí eu tenho que lembrar que o mês de março é o mês de quantos dias? 31. Professor, o mês de abril. Oi. Cantar está dizendo que a letra C e D está repetida. Certo. Eu quero saber a resposta, isso eu já sabia. Tá. Então, esse que eu vou trazer, quando fala de dias, eu tenho que tomar muito cuidado sobre isso, tá? Quando um é de 30 dias e mês de 31 dias, certo? E aí, qual é a resposta? Bora cantar, cadê a resposta? Isso aqui eu sei, tá igual, ó. Na prova, essa questão ela seria nula, né? Porque eu não posso ter 2 alternativas iguais. Ela seria nula, mas o objetivo aqui não é analisar 2 alternativas iguais. É saber a resposta. Letra A, vamos observar. MC de 4, 6 e 10. Está aqui.
por 2, 2. 6 por 2, 3. 10 por 2, 5. Continua por 2, que aqui vai dar 1, por 3 e por 5. Por 3, que aqui dá 1, por 5, que aqui dá 1. Se eu multiplicar, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, depois de 60 minutos, as gotas caem juntas. E 60 minutos corresponde a 1 hora. Se elas caíram às 2 horas, então elas vão cair juntas novamente às 3 horas. Se alguém quiser, para a próxima aula, estudar sobre MDC, é o que nós vamos trabalhar, MDC. Vamos fazer mais um exercício sobre MMC, mais exercícios sobre equações de primeiro grau, e também vou falar sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, tá? Aqueles problemas que também gostam de cair em concurso, tipo, um pai vai dar uma mesada proporcional às suas notas na escola. Ou seja, quem tirar mais ganha mais, né? Uma quantia foi dividida entre os irmãos proporcional ao número de filhos. Quem tem mais filhos vai ganhar mais. Ou pode ser assim também, um pai vai dar uma quantia dos seus filhos em grandezas inversamente proporcionais ao número de faltas. Ou seja, aquele que faltar menos vai ganhar mais, porque é inversamente. Tá? Então, o objetivo na próxima aula é falar mais um pouquinho sobre esse problema de MMC, MDC, mais um probleminha de equações de primeiro grau e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Agradeço mais um dia de aula, graças a Deus. Nossa próxima aula na terça-feira que vem, tá? Estamos aí. E aí peço, lembre-se o povo de Pacarama que está me devendo aí o conteúdo programático, para ver se eu consigo ajudá-los um pouquinho mais. E quem tiver questões de concurso já feito aqui para o nosso estado, que pelo que eu me lembro, os últimos foram Polícia Militar e Bombeiros. Né? Não lembro realmente se tem outro que ocorreu. Agradeço aí, tá, gente? Então, até a nossa próxima aula. Um bom final de semana, um bom feriado e muito estudo.